Muito, muito bom dia a todos. É um prazer estarmos aqui mais uma vez participando desse evento. É, Gostaria de agradecer inicialmente a organização do evento pelo convite, pelo prestígio ao tema do setor portuário, onde a gente vê o momento que estamos passando no setor. Temos aí uma série de eventos extremamente importantes, onde nós vimos o atual momento do nosso marco legal, né? Nós estamos passando aí justamente por uma nova revisão da nossa legislação e obviamente que o tema do trabalho portuário ele é um tema extremamente importante, onde a gente precisa buscar fazer a harmonização de todos esses temas relativos ao nosso setor laboral em conjunto com o patronal, até porque as atividades elas precisam ter conexão, precisam ter conectividade e também, obviamente, precisam existir em harmonia, né? Nós temos aí, obviamente, um lado não existe sem que o outro tenha ali o desenvolvimento do seu dia a dia. Então a gente ter a oportunidade num painel, num evento como esse, onde a gente tem aqui várias autoridades, magistrados, especialistas do setor, também temos aqui os empresários, os trabalhadores, de debater de forma extremamente ampla as opiniões, as avaliações e ver para onde a gente está indo, como a gente está avançando. Eu acredito que é aí uma excelente oportunidade justamente de complementar o que nós vimos tratando no aspecto principal, que é a revisão da nossa legislação, do nosso marco legal para o setor portuário. Então, o tema do painel ele é extremamente interessante e a composição do painel acho que foi muito assertiva, até porque nós temos aqui eh, participantes, né? Temos a doutora Jaqueline Vendpape, que participou aí é membro da CE Portos. Temos o doutor José Adilson, que é presidente de uma das federações mais importantes aí dos nossos trabalhadores portuários. Temos a iniciativa privada aqui por meio da Eldorado, Dr. Arthur Gercione, e temos o Dr. Sérgio Aquino, que é presidente da Federação Nacional dos Operadores Portuários. E acredito que a oportunidade de estar aqui como Secretaria Nacional de Portos, fazendo a mediação desse painel, é algo que também nos permite, como governo federal, como pasta setorial no âmbito do governo, de dar o tratamento para esses assuntos da pasta portuária, é uma excelente oportunidade da gente também entender, né, e ver as mais diversas visões que nós temos sobre o tema trabalhista na área portuária, em especial fazendo essa conexão com o momento da revisão da legislação. Então, gostaria de convidar os nossos painelistas para virem aqui até o palco para podermos fazer a nossa exposição e escutar as avaliações e opiniões do pessoal que está compondo aqui o nosso painel. Gostaria de chamar aqui o Dr. Sérgio Aquino, por favor. Dr. José Adilson. Oi? Um de cada vez, tá. É um por vez? Tá. Então, vamos aqui começar com o Dr. Sérgio Aquino. Dr. Sérgio Aquino, que é advogado e administrador, com diploma internacional em estratégia e competitividade em operações portuárias pela Fundação Valência Porte e pós-graduação em Direito do Trabalho Marítimo e Portuário pela Universidade de Santa Cecília de Santos. É membro da Academia Brasileira de Direito Portuário e Marítimo, professor e palestrante em eventos nacionais e internacionais, com destacada atuação no setor portuário. Atualmente é diretor da SPA, Soluções Portuárias Aplicadas, empresa fundada em 2001, e presidente da FENOP,
Federação Nacional das Operações Portuárias. O Dr. Sérgio Aquino, que vai nos brindar aqui com uma exposição, falando um pouco sobre a visão das operações portuárias, dos operadores portuários, em especial sobre o PL 733 e a revisão da legislação. Dr. Sérgio Aquino, por favor. Muito obrigado, secretário Alex, nosso dirigente do nosso painel. Bom dia. Bom dia a todas as pessoas que estão aqui no nosso painel também. E me permitam destacar aqui cumprimentos iniciais a todos os componentes do nosso painel, doutora Jaqueline, doutor Alexandre, José Adilson, que estarão nos brindando com os seus posicionamentos. A apresentação, se puder já, por favor, projetá-la, estou percebendo que no retorno aqui nós não a temos inteira e teremos talvez agora, então, eu estou percebendo um problema técnico aqui. Nos foi apresentado um formato de apresentação vertical e aqui não está aparecendo a tela conforme caminhamos. Isso vai prejudicar um pouco a leitura de quem está nos acompanhando. Não, estou passando, mas a tela não está aparecendo inteira lá. O formato que nos encaminharam, ele era vertical. E, portanto, ele não está aparecendo aqui a tela, o slide inteiro. Eu vou... Desculpe-me. Eu vou me seguir aqui pelo que eu tenho, mas infelizmente quem nos está aqui vai ficar prejudicado, porque o formato que recebemos era um formato vertical e transferimos a apresentação para o formato vertical. Então, mas eu tenho a apresentação aqui e vou seguir aqui. Bem, então, seguindo aqui, para rapidamente adiantar aqui, para que... Vamos ver se conseguem. Acho que os técnicos estão tentando lá colocar no formato. Agora sim. Pronto. Pronto. Obrigada a nossa área técnica. Bem, eu já vou aqui, a parte disso, então, retornando aqui, eu queria pedir, por favor, zerar o nosso tempo, para que a gente possa ter e contar aí com a compreensão de todos. Então, depois não digam que fui eu que perdi o tempo. Bem, senhores, a parte inicial aqui eu já vou passar rápido aqui, apenas falando da FENOP, e todos já conhecem a entidade. Bem, todas as mudanças, o nosso painel hoje é para falar sobre o PL 733, que é o projeto de lei de alteração da legislação portuária, comparando também com o acordo que foi firmado para o capítulo trabalho portuário do projeto de lei, o acordo firmado entre as federações. E, portanto, nós vamos discorrer ao longo do tempo aqui, né, sobre essas questões. Inicialmente, lembrando, e a gente faz essa abertura aqui, é natural, né, toda mudança em qualquer área, não apenas no trabalho, na legislação, sempre gera incômodos, né, com o ser humano. E nós temos o grande ensinamento de Darwin que quem vence, quem avança, é quem melhor se adapta às mudanças, e não quem é mais forte ou quem necessariamente é mais inteligente, né? Bem, essas mudanças são preocupantes, porém, quando a gente tem um momento desse, nós precisamos respeitar os posicionamentos de quem entende de uma forma ou de outra. Nós temos que ter atenção sempre ao passado, no caso nosso aqui, tanto laboral quanto empresarial, porque o sistema portuário ele é feito por esses dois atores fundamentais, né, além do poder público.
adotar as decisões que a maioria atua, define, não é? E termos sempre preocupação de programas de transição para essa nova realidade. É com esses principais, esses pilares, que o setor empresarial e a FENOP, como porta-voz do setor empresarial, dialogou firmemente e concretamente, seriamente com as federações, não é? Por que é que a gente precisa de alteração legal? Nós precisamos retornar um pouquinho no tempo de maneira bem rápida, não é? Nos momentos que nós vivenciamos. Primeiro, nós tivemos um grande movimento, uma grande realidade de mudança no sistema portuário na década de 60, 70, que mudou a realidade de Porto. O porto que no passado era essa foto aí, onde você tinha num armazém carga de todo tipo, sacaria, tambor, qualquer coisa, de cargas diferenciadas, na maioria das vezes misturadas, não é? Isso foi alterado para uma nova realidade portuária, a padronização e a mecanização. O container é o grande símbolo disso, porque junto com o container vem a padronização, mecanização do granel sólido, fortalecimento dessa operação no granel líquido e de outras cargas, né? E com isso gerou a OIT, a convenção da OIT em 1973, e o Brasil só foi mudar a sua legislação 20 anos depois. Então é importante entendermos esse marco. O sistema, década de 60, OIT, 73, Brasil só muda em 93 a lei, 20 anos transcorridos, com grandes conflitos para implantação. Nesse momento nós estamos vivendo, né, e já uma etapa cada vez mais avançada da automação, sustentabilidade e inovação, com realidades operacionais portuárias muito avançadas e modernizadas, com um grande foco a gente coloca ali a partir da década de 2010, quando inclusive a Comissão Europeia, né, delibera contra a exclusividade no trabalho na Europa, envolvendo Espanha, Bélgica e Portugal, e decide que há de se implantar liberdade no sistema portuário. É lógico, liberdade com responsabilidade. Portanto, se lá naquela primeira pernada, naquele primeiro momento da mudança com o container, o Brasil perdeu 20 anos para mudar a sua lei, no momento atual dessa nova realidade, já se passaram 11 anos e o Brasil não mudou a lei. Só com um detalhe, lá na década de 70, as coisas mudavam muito mais lentamente do que acontecem hoje. Portanto, 11 anos hoje já perdidos é mais problemático do que os 20 anos perdidos da primeira etapa. Porque a automação avançou já no sistema portuário e nós já estamos falando em robotização do sistema portuário. Ninguém está aqui pensando que nós vamos ter lá robô carregando carga. Eu até nem posso descartar isso, mas nós estamos falando dos sistemas robotizados, da inteligência artificial que já está presente no sistema portuário. Por isso nós não podemos continuar parados com uma legislação que não é só no aspecto trabalho portuário, mas uma legislação que engessa o sistema. Mas o nosso foco hoje aqui é trabalho portuário. Quando a gente fala trabalho portuário, a primeira coisa que nós precisamos entender é que trabalhador portuário na legislação, não é? Eles são os trabalhadores que atuam na movimentação das cargas envolvidas com o transporte aquaviário. São trabalhadores braçais e operadores de equipamentos nas movimentações de carga, tanto em terra quanto bordo. Os demais trabalhadores que atuam no sistema portuário, em tese, também seriam portuários, mas não estão regulados na legislação. Na verdade, a legislação portuária, quando fala em trabalhador portuário, está falando em trabalhador portuário operacional nos portos públicos. Esse é o foco da legislação. Através dessas categorias de atividades, capatazia, estiva, conferente, consertador, vigia, bloco, eu não vou gastar muito tempo, quem está no setor conhece bem isso. Quando a gente fala de trabalhador, então, operacional portuário, nós vamos saber qual é o quantitativo de postos de trabalho com relação a isso, para termos a noção do que a gente está envolvendo. Nós temos, em números redondos, 99 mil postos de trabalho. Desses 99 mil, 19.144 são
trabalhadores portuários, que a legislação trata, trabalhadores portuários operacionais. Porém, dos 19.932, na verdade, que são os avulsos, são os trabalhadores do sistema ógmo, né? Esses trabalhadores, porque há outros que são portuários operacionais vinculados, né? Mas dos avulsos sistema ógmo 19 mil, não são todos que estão permanentemente disponíveis para o trabalho. Nós temos disponíveis cerca de 13 mil trabalhadores, isso representando cerca de 13% do contingente de postos de trabalho. Por quê? Porque boa parte desses trabalhadores avulsos também já estão vinculados. Outros estão afastados por questão de saúde, mas em resumo, 13% dos postos de trabalho são trabalhadores avulsos disponíveis para o trabalho. Para ter uma visão clara de um perfil, não é? Somente desse aspecto, esses dados são todos consolidados pela FENOP. A FENOP tem muito mais dados sobre o que é esse trabalhador, mas destacando isso, para termos uma ideia do problema e da questão dos desafios que precisamos, através da mudança legal, ajudar a melhorar. 72% desses trabalhadores avulsos estão entre 51 e 72 anos. Nós temos apenas 20% entre 31 e 50 anos. Até 30 anos, 1%. Olha a gravidade disso. Então, a juventude não está presente, né? A mão de obra mais jovem. Na parte de escolaridade, aí um destaque desses. Saiu aqui, voltou. É que tinha saído aqui no meu retorno. Desses trabalhadores, 30% já estão aposentados, né? Da escolaridade, 46% tem apenas o ensino fundamental e 47% até o ensino médio. Isso mostra também a fragilidade do nosso sistema de treinamento e de capacitação em função dos problemas que há com os valores que o governo contingencia e impede a Marinha de utilizar. Bem, então por que é que nós precisamos de revisão legal? Primeiro, porque nós temos no Brasil 2 regimes de exploração portuária. O porto privado, ou TUP, Terminal de Uso Privado, e o porto de propriedade pública, né, onde há lá o operador portuário de terminal e de cais público, com regimes no sistema laboral portuário completamente diferentes, né? Enquanto no TUP há uma plena liberdade, dentro do porto organizado, do porto público, há um engessamento total. Nós temos absoluta convicção de que nunca teremos os 2 regimes exatamente iguais no trabalho portuário, porque são regimes e realidades e origens diferentes. O que nós precisamos é aproximar esses modelos, não é? Para que haja uma melhor competitividade e desenvolvimento no trabalho. Além disso, nós precisamos seguir melhores práticas mundiais, nós temos que corrigir então essas diferenças entre os 2 regimes e a solução também definitiva para o sistema de custeio. Finalmente, precisamos também atender às recomendações do Tribunal de Contas da União, que fez uma auditoria operacional sobre o sistema portuário e indicou temas que precisa haver alteração na legislação. Isso tá aí o número, quem quiser é só procurar no Tribunal de Contas da União e vai ver o relatório dessa auditoria operacional. Bem, nós tivemos a geração, todo mundo conhece, o protocolo do PL 733, pelo deputado Leur, mas esse trabalho foi gerado por uma comissão de juristas de primeiro nível, de alto nível, de profissionais, de advogados, juízes, ministros, que conhecem o sistema portuário e que durante 2023 realizaram um grande trabalho, sob a coordenação do competente ministro Douglas e o trabalho incessante do relator, desembargador Celso Pio, que não é fácil conseguir consolidar todas as demandas do setor num projeto de lei extenso, completo e profundo. Um grande trabalho que o setor reconhece a importância e valoriza o trabalho. Então, quando se busca uma alternativa negociada, não há demérito no trabalho realizado, apenas a constatação, como nós vamos ver, de que às vezes você precisa encontrar o que é o possível, o bom,
em relação ao que seria o ótimo. Para isso, o setor empresarial e laboral se juntou em diálogos e negociais durante 9 meses. A FENOP, sob delegação de todas as entidades do setor empresarial, todas da coalizão, a BTP, a Abratec, a ATP, a BTL, a Abitra, todas autorizando e municiando, e o Conselho e a Assembleia da FENOP. E isso, num documento inicial, inclusive firmado em dezembro de 2024, em janeiro de 2024, porém com negociações que já haviam se iniciado em dezembro de 23, 9 meses de trabalho muito forte para poder gerar uma alternativa. Para poder embasar essas negociações, nós tivemos alguns princípios que foram estabelecidos, que aí estão escritos, e eu vou, para que a gente possa depois, como a apresentação vai estar disponível, esses são os princípios que foram definidos em conjunto sobre as bases das negociações. Como já dissemos, o PL, ele é o ótimo. Nós buscamos no acordo o possível, o que a gente chama de o bom. Bem, além disso, dessa negociação, também foram regrados por memorandos, organização de gestão da mão de obra, porque o OGMO, dentro da necessidade, nos portos onde houver trabalho avulso necessário, o OGMO continuará, precisa ter uma gestão modernizada, precisa ter adequados processos, procedimento de contratação, cálculo de salário. Nunca isso aconteceu, desde de 93, e regramentos de intercâmbio. Bem, então vamos agora avançar na questão do comparativo. O que é que diz o PL em alguns temas, e nos principais temas, né? E o que está no acordo, para que todos tenhamos clareza do que é esse acordo firmado e vigente, em plena vigência, entre as federações, setor empresarial e setor laboral, com a anuência de todas as entidades e com a assinatura como testemunhas do ministro de Portos e do secretário de Portos. Primeiro tema, abrangência de trabalho portuário. No PL, trabalho portuário seria somente bordo e costado. No acordo, mantém-se o sistema atual. Tudo que acontece dentro de uma instalação portuária e a bordo do navio em portos públicos, continua como está na lei hoje, trabalho portuário. Classificação de trabalhadores no OGMO. Dentro do PL, acaba o cadastro e fica apenas o registro. Dentro do acordo, permanece registro e cadastro, inclusive definindo claramente o cadastro como força supletiva, porque isso hoje, na legislação atual, está subentendido na Lei 9.719. Exclusão de classificação de trabalho portuário. No PL, há temas ditos claramente, não são trabalho portuário. No acordo, foi mantido o conceito que consta na legislação hoje. Não se muda nada. O que a legislação hoje diz que continua sendo. Classificação de trabalhadores portuários, de certificação. No sistema, no PL, todos os trabalhadores teriam certificação a cada 5 anos, inclusive afetando os trabalhadores que estão certificados desde 93 ou desde antes de 93. E entendemos de que a certificação não pode ter validade. O que pode ter validade é programa de requalificação, de atualização, né? Então, portanto, mantém-se o critério atual, é um direito adquirido, os trabalhadores que já estão certificados não poderiam perder os seus certificados. Negociação coletiva. No PL, alguns temas têm previsão de negociação. No acordo, todos os temas têm negociação prevista. Não se confunda com obrigação de formalização de instrumento. É negociação, né? Equipes e condições de trabalho. No PL, tanto aí do trabalho vinculado quanto no avulso, é poder diretivo da empresa. A empresa definiria tanto no vinculado quanto no avulso. No acordo, ficou definido que no vinculado continua o poder diretivo da empresa, porém no avulso vai-se buscar negociação. Se não houver instrumento vigente, o OGMO pratica a regulação, como já está funcionando em Santa Catarina. Sistema de gestão de trabalho avulso.
No PL, vários ógmos em um mesmo porto e a figura da EPTP. No acordo, apenas um ógmo em cada porto. Aliás, este foi um tema muito avaliado pelo Tribunal de Contas da União, que concluiu que é adequado, sim, um ógmo em cada porto. Isso não caracteriza monopólio. Por quê? Porque o ógmo ele não tem objetivo de lucro e, portanto, os seus participantes, que são os próprios tomadores de serviços, não teriam interesse de impedir competitividade. E não há previsão de EPTP, por quê? Porque a empresa de trabalho portuário temporário só existe em Portugal, que não existe mais trabalho avulso. Então, EPTP significa não haver trabalho avulso. Encerramento de atividades do ógmo. No PL está prevista a possibilidade de encerrar a atividade do ógmo, porém sem previsão de indenização. No acordo, prevista a possibilidade de encerrar a atividade do ógmo, ou seja, se não houver necessidade de trabalho avulso, encerra-se o seu gestor, porém com indenização. Pagamento de indenização por idade. No PL está previsto, no PL não há essa previsão, no acordo há essa previsão com indenização. Custeio de treinamentos, no PL há a previsão sim de transferir para o SEST e SENAT com regramentos de gestão. No acordo não há com regramento de gestão, porque há um sistema, um PL no Senado já tramitando, aliás, já aprovado e sendo encaminhado para a Câmara dos Deputados. Renda mínima, não há previsão no PL, há previsão e regramentos claros no acordo. Pagamento de benefício mensal assistencial, no PL não há previsão, há sim regramento e previsão clara no acordo. Regramento de contratação com vínculo, no PL, livre contratação no mercado. No acordo, regramento para a contratação em substituição à exclusividade. Programa de indenização para os trabalhadores avulsos, um PDV de avulsos. No PL não há essa previsão, no acordo há uma previsão com regramentos claros, com sistema de custeio e valores definidos para isso. Conclusões. As entidades com competência legal negociar e formalizar a proposta do acordo. Competência legal para firmar acordos em nível nacional são as federações, mas não somente as federações, as associações participaram disso. 9 meses de negociação. E aqui eu quero testemunhar uma coisa. Só quem não conhece a capacidade dos presidentes das federações, José Adilson, Mário Teixeira e Sérgio Gianeto, a capacidade deles de negociar e de pressionar, quem não conhece essa capacidade é que pode ficar dizendo que talvez teria sido possível eles conseguirem coisas melhores. Não, eles conseguiram o que foi o possível com responsabilidade. Inclusive conseguiram muitas coisas, como eu disse, sociais e financeiras, compensatórias que não estão no PL 733. Essa proposta de texto alternativo foi encaminhada para a comissão de a comissão especial na Câmara dos Deputados. A comissão está debatendo, se debruçando com isso. A proposta continua em plena vigência, não há nenhuma mudança, mas nada impede que se adeque textos desde que sejam mantidos os princípios. Por quê? Porque agora nós estamos na casa do povo, no parlamento, e ali é a etapa final dessa grande negociação que interessa ao país com responsabilidade social. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Sérgio Aquino, nos brindando aqui com uma visão de todo esse contexto, um pouco da história do setor portuário, falando sempre aí do aspecto trabalhista, do aspecto laboral, tendo a visão do empresário de como se deram os eventos. E exatamente essa questão do acordo que foi feito no âmbito da proposta do PL, a gente acompanhou todo o início dessa tratativa lá pelo Ministério de Portos e Aeroportos, pela Secretaria Nacional de Portos, e é extremamente interessante ver como se desenrolou, como se concluiu toda essa negociação, né?
ou seja, tendo ali ao fim de muita discussão entre as federações dos trabalhadores e os empresários, uma proposta onde você tem condição de ter uma harmonia entre toda essa discussão e permitir que, na medida do possível, obviamente, cada representante ali representa uma série de pessoas, de entidades, de empresas, e foi possível se chegar, como bem disse o Aquino, no que foi possível. Talvez não o ideal para todos, né? Não atendendo a todos os objetivos, todos os anseios de todos, mas o que foi possível. E às vezes o que é o possível é o que nós temos de, não é o ótimo, mas é o bom, né? E isso exatamente acho que foi um grande trabalho. Lembro que essa discussão por conta de se fazer essa tratativa de forma conjunta foi inclusive uma ideia, uma sugestão do ministro Silvio, numa reunião final de 23 para 24, né? O Sérgio Aquino está me lembrando. Aí tem a data, 19 de dezembro de 23. O ministro Silvio convidou para fazer uma reunião lá no Ministério e deu essa sugestão de se fazer aí um grupo de trabalho conjunto e fazer uma discussão democrática, escutando a todos e buscando aí ter, no que fosse possível, um consenso, né? E o avanço foi muito bom, então acho que a gente teve aí excelentes resultados. De maneira que, agora, para se termos aí um contraponto ao Dr. Sérgio Aquino, obviamente digo isso de forma muito respeitosa, é importante a gente também trazer a visão do trabalhador para a gente ter uma perspectiva sobre todos esses eventos, focando também na questão da discussão legislativa do PL 733. De forma que convido o Dr. José Adilson. Dr. José Adilson, que é presidente da Intersindical da Orla Portuária do Espírito Santo, presidente da Federação Nacional de Estivadores, vice-presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Aquaviários e Aéreo, na pesca e nos portos, e da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. Também é presidente da América Latina dos Portuários, a ITF. Então, Dr. José Adilson, por favor, estamos aqui para lhe ouvir e também escutar aqui a sua perspectiva em relação ao que o Dr. Sérgio Aquino nos apresentou aqui na primeira exposição. Bom dia a todos e todas, estão me escutando bem? É um prazer enorme estar aqui no 4º Congresso da Magistratura, né? E já fui chamado para 4 vezes estar aqui, então espero que eu tenha contribuído ao longo desse tempo para que a magistratura brasileira, para que, né, todos tenham produtos e definir melhor na hora da sua atuação, na hora do seu trabalho. Então, para nós é muito importante estar aqui, sendo coordenado pelo secretário de Portos, que temos trabalhado aí pesadamente sempre juntos, né? Estamos aqui com o setor patronal, estamos aqui com os atores do porto, os trabalhadores que estão também. Então, para nós é muito importante estar fazendo esse debate. E aí quero parabenizar já a brilhante apresentação do Sérgio Aquino e dizer que talvez seja repetitivo, mas vamos tentar botar um outro enfoque nesta construção aí da tramitação do PL 733 e de fatos que surgiram ao longo desses 4 anos de Congresso de Magistratura na questão portuária de que nós trabalhamos. Para vocês saberem... Opa! Sim. A minha origem, que aí é para ver o DNA, né? Nós estamos aqui representando as 3 federações de portuário, mas eu tenho essa representação. Eu gosto sempre de apresentar isso, porque ver qual origem a gente vem, da onde a gente vem, do que a gente vem construindo ao longo do tempo nessa discussão da questão portuária. Então, sou do Espírito Santo, né? E aí temos todas as representações de trabalho portuário no setor brasileiro. Nós sempre defendemos aqui no Congresso da Magistratura, ao longo desses anos todos, que para nós o princípio fundamental é o diálogo social, né? Ele é fundamental para esse equilíbrio entre os atores na transformação do setor portuário. Um setor que vive, como o Sérgio Aquino apresentou aqui, uma transformação constante de tecnologia, de relação,
E isto é fundamental o diálogo social. E essa visão de diálogo social foi construída pela Lei 8.630, que tinha toda uma vocação para a negociação coletiva, para a negociação coletiva das relações de trabalho. Então, sempre a gente defende esse princípio. E aí é muito importante colocar nossa visão nisso tudo. Primeiro, a gente quer sempre consolidar a legislação portuária no Brasil, a existente e essa que está vindo, porque a gente tem que fazer as coisas serem consolidadas efetivamente. E aí a negociação, às vezes, demora um pouco essa consolidação, que depende das partes resolverem a relação de trabalho. E o nosso papel é fazer isso andar muito mais rápido. Buscar entendimento entre as federações. Então, desde que a gente chegou na nossa federação, tivemos o debate com o setor patronal, buscando ter uma mesa nacional, porque para você evoluir esse diálogo, você tem que dar orientações a todas as bases, já que as negociações são regionais, de que caminho seguir na definição da política portuária das relações de trabalho. Então, isso a gente sempre defendeu essa tese, e eu acho que isso é uma semente porque nós construímos agora um acordo para substituir um capítulo do PL 733. Isso foi fundamental, aplicar a legislação portuária, e a gente tem que ter a visão, como o Sérgio Aquino colocou aqui, do futuro dos portos, das relações de trabalho, como elas estão evoluindo, para que a gente possa construir tudo direito e fazer os portos funcionarem muito bem nas relações capital e trabalho. Sendo assim, o Alex falou eventos, eu até coloquei fatos importantes que levaram a esse debate que nós estamos tendo. Um foi a decisão aí que está tendo e está sendo debatida no dissídio da FENOP contra as federações, porque evoluiu no Brasil algumas relações de trabalho direta, sem ógimo, de terminais privativos com os trabalhadores. E essa decisão foi fundamental para mexer no setor todo e acelerar toda essa discussão de legislação portuária. A mesa de negociação nacional. Nós construímos a mesa, começamos um debate, mas no início ela não evoluiu como queria, porque é muito simples, não é isso? O setor patronal pede, quer acabar com a exclusividade. Nós falamos, não. Então é negociação de 5 minutos, né? E aí para você romper isso e chegar no nível de discussão é fundamental. Mas essa mesa foi fundamental para o que nós estamos construindo hoje, né? Nós achamos um marco histórico, secretário Alex, a criação do Ministério de Portos e Aeroportos, no governo Lula. E a gente luta sistematicamente para manter o Ministério de Portos e Aeroportos, que é a luz no setor portuário. Direcionamento para isso, com um trabalho mais intenso pensando nos portos brasileiros. E nós achamos que isso é fundamental. E no fórum, e no Ministério de Portos e Aeroportos, com a sabedoria do nosso ministro Silvio Costa Filho e do senhor que nos coordena, o fórum permanente para discutir políticas públicas dos trabalhadores portuários. Isso foi uma sacada fundamental para a gente discutir as relações de trabalho ao longo desses tempos. Aí assim, como a negociação é 5 minutos, rompe ou não rompe a exclusividade, ação direta de inconstitucionalidade colocada pelo setor patronal para romper a exclusividade. Este também é um marco, um fato importante que fez tudo isso caminhar. E tudo isso desemboca na discussão do PL 733, tramitando numa comissão especial na Câmara dos Deputados. Vamos trabalhar um pouquinho, navegar um pouquinho nesses fatos. Primeiro, tá aí, quando eu falo do dissídio coletivo, porque essa decisão para o setor, né, para nós é muito boa, né, mas para o setor todo é muito bombástica, quando diz lá que ampliou a exclusividade dos trabalhadores registrados e cadastrados no ógimo, né, tanto dentro como fora da área do porto organizado, onde existiu o ógimo. Então essa definição está lá ainda sob júdice, está analisando, mas ela virou e criou um tumulto muito grande numa reconvenção proposta pelas federações. Então isso agitou muito toda a discussão da questão portuária e ela é um fato que fez tudo isso ser trabalhado bem. Alguns outros pontos, né? A ADI, né? Se entrou com a ADI, o relator pede aos vários entes do Estado brasileiro para responder se a exclusividade é constitucional ou não, e nós temos 5 pareceres favoráveis à constitucionalidade da exclusividade. Da Presidência da República, da Advocacia Geral da União, do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, da PGR. Mas é na lei atual, nós estamos discutindo já, tramitando uma nova proposta de legislação. Mas isso também causou um certo impacto, e eu até digo um fato interessante. Eu nunca vi o próprio operador entrar como terceiro interessado numa ação que eles mesmos fizeram. Eu nunca vi isso, mas está lá a discussão e está sendo feito, mas com 5 parecer favorável à constitucionalidade da exclusividade. Mas a lei vai mudar? E aí você vê, tudo está em torno dessa discussão da exclusividade. Sendo assim,
vem o nosso fórum, que aí, secretário, parabéns pela sua coordenação. E eu fico feliz porque muitos dos produtos que saiu é do grupo trabalho que eu coordeno. Então, fico feliz nisso aí. A organização da gestão da mão de obra, que eu vou discorrer um pouquinho mais sobre ela. A transferência voluntária e temporária, o Sérgio Aquino citou esses casos aí. O memorando agora, final agora, do cálculo do valor do salário dos trabalhadores portuários no Brasil. E o entendimento sobre a guarda portuária. Então, veja bem, olha a importância do fórum, fazendo produtos para a política das relações capital e trabalho nos portos brasileiros, né, as partes estando lá. Está lá o setor patronal, está lá os trabalhadores, está lá as autoridades portuárias, está lá o Ministério Público, está lá o Ministério do Trabalho, o Ministério de Portos e Aeroportos. Que fantástico isso, discutindo e trazendo produtos. Produtos para a magistratura analisar, para estudar, tomar como base e ajudar nas suas decisões as partes praticando diálogo social, discutindo e trazendo solução. Isso para nós foi fundamental. Vamos discorrer um pouquinho sobre cada ponto desse aí que é fundamental. Organização da gestão da mão de obra, isso é fundamental para os portos brasileiros funcionarem bem nas relações capital e trabalho, porque dimensiona quanto efetivamente de trabalhadores portuários você precisa para as contratações dos portos, tanto avulso como vinculado. E aí quando você calcula e sabe quantos você precisa, você consegue fazer a política de acesso de mais trabalhadores, no nível que nós queremos de qualidade e tudo mais, como também das políticas para enxugar os quadros dos trabalhadores, no caso onde for necessário. Então isso dá a condição de saber quantos você precisa e fazer uma política muito clara sobre isso. E aí o principal também, essa regra de utilização da mão de obra, com a assiduidade dos trabalhadores, com engajamento compulsório, com regra de afastamento, com a prática da multifuncionalidade daquelas atividades que o Aquino colocou aqui, para cada vez ela ir se enxugando e se juntando, se tornando, se possível, numa única atividade, trabalhador portuário. E eu acho que nós estamos nessa construção e isso já evoluiu em vários portos do Brasil, com normas disciplinares para que tudo isso funcione. Porque se não tiver norma disciplinar bem clara para isso aí, não funciona. E por último, uma regra de atendimento dessas requisições dos trabalhadores para exercer o trabalho muito clara e objetiva, porque o grande segredo do porto é você atender aos navios, às suas requisições, ao que ele tem que trabalhar com competência e qualidade. Então, olha que importante a organização. Depois disso, que foi feita pelo Ministério, pelo resultado, secretário, teve uma evolução fantástica na organização da gestão da mão de obra de vários portos. Sempre se fala que o Espírito Santo é o nitorrinco, mas nós já podemos citar 12 a 15 portos que essa evolução tenha ocorrido sistematicamente depois da prática dessa política definida pelo nosso fórum. Então isso é fundamental. Nós construímos uma transferência temporária e voluntária. Olha só, você poder tirar um trabalhador de um porto e colocar ir para um outro porto conforme a necessidade humanitária, conforme a formação de trabalhadores profissionais, exatamente nessa dificuldade que nós temos de formação. Nós já tínhamos praticado 6 transferências temporárias antes do fórum. E estamos praticando uma agora que é fundamental e eu agradeço a nossa Xana lá de Paranaguá, né, que foi os trabalhadores lá de Porto Alegre que passaram por uma questão humanitária muito pesada e estão hoje em Paranaguá trabalhando, aplicando esse termo de transferência temporária. Olha que importância isso. E isso se casa muito com a proposta da Cesportos de ter um certificado nacional. Quando isso tiver, casa muito bem com essa política definida pelo Fórum, porque você vai ter mais, Josualdo, mais facilidade dessa prática dessa transferência. Aí nós botamos todo o regramento, né? Tem que ter concordância dos órgãos, do setor patronal, dos trabalhadores da região, de um porto para o outro, porque nós temos lá o dimensionamento, a organização da gestão da mão de obra, tudo isso tem que ser muito bem cumprido. Nós temos que ter documentos de proteção de todas as partes, para que nos vive judicialização nessas coisas e que todo mundo tenha muito protegido. Os deveres e direitos dos trabalhadores nessa transferência é fundamental. Todas as regras que têm que ser cumpridas. E os portos têm que cumprir a organização da gestão da mão de obra. Porque se não cumprir a organização da gestão da mão de obra, para que você vai fazer transferência temporária ou não? E aí eu quero dar parabéns ao Porto de Paranaguá, porque foi o primeiro caso, depois dos 6 que nós já tínhamos feito, e não deu nenhum problema, mas fez um primado fantástico dessas regras, desse documento que serve de paradigma para todas as novas transferências temporárias que possam ocorrer. Repito, isso se casa muito com a certificação nacional proposta pela Cesportos, que vai ajudar mais ainda esse trabalho. E aí, por último agora, na negociação que tivemos o quê? Uma sistemática de regulamentação da contratação do vínculo empregatício, com inclusive o cálculo do valor do salário, como deve ser em cada região. Isso é fantástico, porque isso desata o nó das negociações no Brasil todo. Porque esse é um dos problemas que existe de como definir essas regras. Então,
As partes conseguiram chegar neste memorando, né, que define os vários itens que tem que ser negociado para a contratação, o cálculo, como deve ser calculado o valor do salário dos trabalhadores, como deve ser o edital de contratação, ou seja, todos os procedimentos. Olha que profundidade, que legal isso foi feito. E isso vai desatar um nó no Brasil sobre exatamente das utilizações de trabalho avulso e de trabalho vinculado, que eu acho que as coisas vão começar a ficar muito mais orquestradas e poder trabalhar. Este memorando veio junto com o acordo que fizemos dos vários pontos da 733 e ele é fundamental para desatar o nó do que nós estamos discutindo. Então, perdi um tempo nisso para exatamente a gente trabalhar nisso. Chegamos então, isso tudo feito aí, vai chegar agora você na tramitação da 733, que é fruto do relatório da Sesportos, da comissão de juristas que está sendo debatido. Mas veja só, nós chegamos lá com essa construção de diálogo social. E aí, secretário, pela sua coordenação e do nosso ministro, é que eu acho que isso conseguiu chegar, por isso que eu queria falar mais do ponto de vista político, Aquino, desse legado que nós estamos deixando histórico de debate da relação capital e trabalho entre o setor patronal e os trabalhadores. Aí sim, tudo começou quando? 19 de dezembro de 2024. Quando os trabalhadores fizeram aquele documento lá para levantar bando de papo. Exatamente pontos que nós vimos no PL 736, que foi um trabalho brilhante feito por vocês, mas que a gente viu pontos que aí sim, aí vem o setor patronal e nós que estamos lá no dia a dia do porto. Como isso vai se dar lá? Então nós levantamos várias preocupações em relação ao 733 e que parece que também o setor patronal teve algumas preocupações. E aí, pela nossa coordenação do nosso secretário, eu até falei, vou botar sua foto ali. Nós sempre no fórum falava, e aí, a 733, o relatório da Sesportos veio, nós não estamos tendo uma discussão, nós estamos falando, mas não estamos tendo uma discussão mais aprofundada. Devemos discutir alguns pontos no fórum, não devemos discutir, não é isso? Sempre eu colocava isso, secretário, vamos puxar alguns pontos e tal. Eu acho que está aí, surgiu, não estou puxando a responsabilidade para nós não, mas esse debate no fórum, esse debate com o Ministério, esse debate com a Aquino, eu acho que ajudou a gente chegar a esse aí. Ó. A foto histórica, onde todos nós chegamos ao entendimento na coordenação do nosso ministro e do nosso secretário. Temos como botar um fórum aqui para as partes analisarem o relatório dessas portas, analisar a 733 e chegar em alguns entendimentos. Então, eu acho que essa foto é histórica e ali nós começamos a toda semana nos reunir, a debater. Então, assim, nós estamos aqui nessa sala, mas essa sala é a sala que trabalhou por 9 meses gestar essa negociação, sempre respeitando muito o que foi feito pela Sesportos, sempre respeitando muito a proposta do deputado, mas a gente, com a visão da prática, da aplicação disso, da evolução disso, e querendo ou não, da luta, da discussão, relação capital e trabalho, chegamos a vários entendimentos que foi muito bem apresentado pelo Aquino, e eu vou botar ele de forma genérica, né? Que são os pontos que nós chegamos. A abrangência do que é o trabalho portuário no porto. O que é porto, né? Então, dentro disso, dentro de todas as técnicas que falam o que é porto. Então, nós trabalhamos essa abrangência do trabalho portuário. As definições e classificação do trabalho portuário. Aqui não botou as atividades, a sua definição. Nós vimos o que tinha, o que não tinha, que tem que ser ajustado, burilado nisso aí, e trabalhamos isso muito bem. A certificação do trabalhador portuário, isso eu acho que é um primado. É um ponto fundamental que a Sesportos trouxe. Eu acho que isso vai trazer muita qualidade para o setor portuário e a gente conseguiu adequar isso muito bem, tanto na questão avulsa como na questão do vínculo empregatício, dentro daquele princípio da organização da gestão da mão de obra que temos que trabalhar. A negociação coletiva, esse diálogo social, como é que isso vai se dar, né? E o Aquino coloca muito bem que ela observa todos os pontos que tem que ser, mas com a solução do problema que se tem. E o problema é quando não se chega à negociação. A Jaqueline foi uma negociadora brilhante, né, e teve muita dificuldade, às vezes, para chegar no entendimento, num ponto, numa negociação. Como nós resolvemos isso? E vocês, nos vários congressos, sempre colocavam isso. Nós temos uma escala no Brasil de quem negocia bem e quem não faz nada. E aí a gente diz, como é que nós resolvemos quem não faz nada? Né, Josualdo? Como é que a gente pega isso e resolve isso? Então, eu acho que isso nós deixamos caminhos junto com as ideias que já vieram do Sesporto muito bem concretizadas. Agora, o fundamental aí, gente, nós conseguimos fazer a regulamentação da forma de contratação dos trabalhadores portuários. Isso que eu acho que é o mais fundamental. Com o quê?
Ó, a organização da gestão da mão de obra, secretário, que veio para isso aqui, que já foi o trabalho construído. Com a negociação das relações de trabalho, olha lá o cálculo do valor do vínculo empregatício. Com o pacote social, porque faltou um pacote social na discussão das respostas. Como é que nós vamos proteger? É isso que o Aquino falou, com aqueles números que ele colocou. Como nós vamos enxugar os quadros dos trabalhadores naquela política de organização da gestão com indenização do trabalho? Para tentar tirar aqueles trabalhadores mais velhos que estão na hora de sair, para a gente renovar esses quadros. Então, indenização dos trabalhadores. Mas quem ficou no sistema, como é que ele vai ter uma proteção social, que a OIT fala, garantia de remuneração básica, né? E definimos até como é que a gente cancela o registro por idade. Isso tudo casado com a transição. O fundamental disso foi isso, e na discussão a gente conseguiu desatar aquele nó dos 5 minutos de negociação. Sérgio Aquino, como dar tranquilidade para os trabalhadores que existem e pelos números que eles colocam, não são tantos. Dá para a gente fazer uma política nacional muito positiva. Então, como a gente dá essa tranquilidade para que a gente construa um novo modelo portuário, mas que as pessoas tenham tranquilidade nesse sistema. Então, essa parte aí foi fundamental a gente trabalhar esse pacote social. Contratação de quem? Trabalhadores certificados. Se nós queremos qualificação, temos que trabalhar muito bem essa certificação. E nós diferenciamos o que é certificação, o que é treinamento, e isso ficou muito bem. E a representação dos trabalhadores. Os trabalhadores têm que ter representação, têm que estar protegidos pelas suas organizações sindicais, e isso é fundamental. Então, quando a gente, nos outros seminários, nos eventos passados da magistratura, colocava isso. Se nós fizermos a regulamentação da forma de contratação, exclusividade é um detalhe. Ela fica em segundo plano. Porque se nós fizermos todo esse programa, se não tem ninguém, vai pegar fora do sistema sim. Porque não pode parar os portos brasileiros. Mas nós fizemos a regulamentação dessas coisas todas de forma negociada num diálogo social. Então o fundamental dessa negociação foi sistematizar tudo isso. E aí eu acho que vai desandar as negociações, porque ninguém pode mais fugir exatamente do que tem que fazer na negociação coletiva, porque isso está muito bem mapeado com todos esses pontos regulamentados, entendeu, secretário? Indo para o final, né? Relacionamento com os terminais privativos, comandante Murilo. Pode ficar tranquilo, com toda a liberdade que os terminais privativos estão, continua. Mas nós damos a oportunidade da interseção, de ele vir ao órgão gestor de mão de obra se ele quiser, não sendo associado, não tão sujeito ao passivo, com toda a liberdade que ele tem, mas se ele precisa e quer uma mão de obra organizada, do jeito que está sendo feito, pela CESPORT, pela negociação e tudo, pode vir, com toda tranquilidade, que vai ser um trabalhador certificado, formado. Então nós demos a abertura para os terminais privativos poder vir buscar. Ele tem toda a liberdade para ele fazer o que quer, como é hoje, mas Xana, nós vai poder trazer ele, né, para ajudar a reduzir seu custo fixo, para poder usar nossos trabalhadores, para nós ter mais campo de trabalho, mas de forma, com toda a liberdade que ele tenha, negociada e com o órgão gestor sendo anuente. Então isso foi muito fundamental, essa política definida. Porque não é uma questão de imposição, é uma questão de conquista, de mostrar qualidade, de ir buscar. Eu sou do Espírito Santo. 80% da minha remuneração vem fora da área do porto organizado, onde não existe exclusividade. O comandante Murilo conhece isso muito bem. Onde fizemos até relação direta, de tão aprofundado que são as relações com os terminais privativos. É conquista, não é lei que diz que eu tenho a condição, não. É a gente ter qualidade de mão de obra e produtividade para fazer isso. A manutenção dos órgãos, né? E essa questão do órgão foi fundamental. A manutenção da multifuncionalidade e aprofundamento cada vez dela. As salvaguardas sociais, que já falei sobre isso. E a transição para um novo modelo. Esse novo modelo dando tranquilidade aos trabalhadores que estão no sistema. E o treinamento. Precisamos fazer o treinamento caminhar. Por isso separamos o que é certificação, o que é treinamento, para que a gente consiga treinar um trabalhador com qualidade e entregar ao setor patronal o que ele merece nisso. Sendo assim, vou para as minhas conclusões, que é muito simples. Primeiro, setor patronal e trabalhadores trabalharam muito, né? Estão trabalhando muito juntos, indo em cada parlamentar, discutindo, para fazer valer o que nós negociamos. Eu quero dar parabéns aqui ao setor patronal, que em nenhum momento titubeou em relação ao acordo. Todas as entidades, né, do setor patronal têm firmeza, e agora nós tivemos, né, antes de ontem, uma audiência na comissão especial, onde o setor patronal colocou a visão dele, colocou muito bem, bem colocado, com posição muito firme, essa prática do que nós negociamos. Mas nós, trabalhadores, estamos com alguns problemas. Por quê? Na hora que fala romper exclusividade, que é o grande tema disso tudo, tem que ter entendimento dessas coisas que nós estamos falando. Porque existe
uma escala de quem fez organização, negociação, quem praticou tudo isso e quem fez menos isso, tendendo ao zero. E se vocês verem quem está gritando, é um ou dois sindicatos que não fez o seu dever de casa como deveria fazer. Então isso causa um problema. Ele fala, vai romper a exclusividade, porque ele não fez, ele não tem o conhecimento de toda a prática da organização da gestão da mão de obra como ela deve ser, e isso nós estamos trabalhando. Ontem entregamos ao presidente da comissão os vários termos de apoio ao acordo coletivo, ao acordo negociado com a FENOP, para que exatamente tenha isso muito bem claro. Porque eu nunca vi disso. Um sindicato fala que é contra, parece que ele é maior do que os 147 sindicatos que estão a favor do acordo. Causa um estrago muito grande. Então nós estamos oficializando isso, as posições, junto com o setor patronal, para apresentar isso e ter isso muito claro. Aí sim, Jaqueline, estava escrito, não combinei, não deu tempo de eu fazer isso. Seja qual for o resultado do que vem a nova legislação portuária, respondendo a sua pergunta, né, foi construído um espaço para a evolução histórico nas relações capital e trabalho nos portos brasileiros. Eu acho que aí eu quero parabenizar o Sérgio Aquino e todo o setor patronal, e nós que trabalhamos do outro lado, nós conseguimos construir um espaço de respeito, de boa conduta, de negociação, de disputa, de discussão, para evoluir as relações de trabalho nos postos brasileiros. Independente da legislação que vier, independente do que acontecer, esse espaço histórico de Gesualdo está construído, de solução de problemas, de diálogo social. E esse legado histórico nós estamos deixando nesse momento para o Brasil. O setor patronal e os trabalhadores estão deixando este legado. E aí nós temos que o resultado das definições sobre tudo isso que nós falamos, secretário, todos os memorandos construídos na coordenação do senhor, o resultado desta negociação, nós estamos deixando um belo trabalho e fico muito feliz de chegar nesse 4º Congresso da Magistratura. Eu sou meio metódico nisso, desde o primeiro eu falo, onde nós vamos chegar com essa discussão? E chegamos aqui no 4º Congresso, Xana, com muita proposição, com muitos documentos, com muita formulação na relação capital e trabalho, para fazer os portos brasileiros evoluírem, para atender o objetivo do setor patronal, porque nós sabemos que é o nosso cliente, e uma mão de obra qualificada para a gente ter produtividade, qualidade e qualidade de vida para os trabalhadores. Muito obrigado, espero que tenha complementado o que o Sérgio Aquino apresentou, porque não temos divergência, estamos negociando o tempo todo, estamos trabalhando todos os dias conjuntamente para solucionar essa relação capital e trabalho nos portos brasileiros. Obrigado. Obrigado, secretário. Dr. José Adilson, muito obrigado aí pela explanação. Acho que traz a visão do setor laboral, dos trabalhadores, e é uma complementação aí excelente para o que o Sérgio Aquino nos apresentou, até para a gente poder ter uma visão exatamente dos contextos, né? E acho que a parte boa que a gente percebe de tudo isso é que tem muita simetria, tem muita harmonia, e a gente vê que em ambas as falas algo foi muito comum, que é justamente a descrição o pós-apresentação do projeto inicial, do PL, referente ao 733 do setor portuário. Nós tivemos aí uma continuidade das discussões muito abrangente, né, e culminou aí em um acordo entre trabalhadores e empresários, e eu acho que o benefício disso, no fim de tudo, é para o setor, né. E falando justamente agora em setor, a gente teve aí nas duas primeiras exposições as duas entidades de classe, né, a Federação dos Operadores, pelo Dr. Sérgio Aquino, Federação dos Estivadores, ou seja, boa parte da classe trabalhadora aqui na fala do Dr. José Adilson. E agora nós vamos escutar qual é a visão do empresário, né? Então nós teremos aqui conosco, vou convidar aqui o Dr. Arthur Gercione para vir aqui fazer a exposição, que nos traz aqui o tema Modernização e Tecnologia, Competitividade e Eficiência dos Portos Brasileiros em harmonia com a qualificação e valorização da mão de obra. Dr. Arthur é gerente jurídico da Eldorado Brasil Celulose, mestre em Direito pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa,
é pós-graduado em Direito e Processo do Trabalho pela LFG, especialista em Direito Empresarial pela Universidade Estadual de Londrina, a UEL. Doutor Arthur, seja muito bem-vindo. Vamos aqui lhe escutar para ver qual é a visão do empresário relativo a todo esse processo que nós escutamos já os operadores e também os trabalhadores. Muito bom dia a todos e a todas. Todos me ouvem bem? Então tá joia. Primeiramente eu queria cumprimentar todos os componentes da mesa. Peço licença ao nosso secretário para cumprimentar a nossa colega Jaqueline, nossa representante feminina aqui do nosso painel. Então, em seu nome eu cumprimento todos os componentes desse painel, cumprimento todas as autoridades, todos os colegas advogados e advogadas, magistrados, magistradas e todos os alunos, né, academia aqui presente, para poder engrandecer e discutir todos os temas aqui conosco. Aqui representando a categoria, né, dos empresariado, a gente fica muito feliz de poder participar e debater de alguns temas com todos vocês. E eu já registro aqui logo de início que fazer parte desse painel com figuras tão representativas, com uma longa carreira exclusiva, dedicada ao setor portuário, me coloca numa condição de bastante dificuldade aqui, viu, secretário, de poder trazer e compartilhar alguns pontos, mas eu me proponho a ser um pouco mais na condição de advogado e de entusiasta do direito do trabalho, ser um pouco mais romântico aqui, para fazer algumas análises com relação à evolução do direito do trabalho, com aí as questões da tecnologia, modernização, eficiência, competitividade, aí sim trazendo essas questões para o nosso setor produtivo. A Eldorado Brasil, ela faz parte do setor portuário brasileiro, né? Ela, desde 2014, 2013, se eu não me engano, ela opera no Porto de Santos. Em 2021, ela participou de um leilão onde teve a ampliação do nosso terminal portuário de Santos, que hoje é uma referência para poder fazer escoamento da nossa produção de celulose, mas a gente tem que fazer uma análise como um todo da cadeia produtiva que a gente participa. Então a Eldorado, ela tem um setor produtivo vinculado à atividade rural, então nós nos relacionamos e tratamos com entidades representativas do setor rural. Também nós nos relacionamos com as entidades representativas do setor industrial. Nós somos uma indústria de produção de celulose e nossa indústria é referência global, né? Nossa indústria é uma indústria altamente moderna e referência global na produção de celulose. E também atuamos aí com as entidades representativas no aspecto mais amplo de logística, da cadeia de logística, que nós tratamos no aspecto rodoviário e também tratamos a questão portuária. Então, quando a gente fala de modernidade, de tecnologia, de competitividade e eficiência, a gente tem que tratar da cadeia como um todo na Eldorado Brasil, e isso que nos impacta, e isso que faz com que o nosso produto possa alcançar melhores mercados e melhores condições de competitividade. Então eu vou começar aqui um pouquinho falando que, como muito se falou ontem na abertura do Congresso, vivemos um momento decisivo na história das relações de trabalho. O avanço tecnológico, a aceleração dos mercados globalizados e as novas formas de produzir e empreender têm revelado que muitos dos modelos tradicionais, ainda baseados em estruturas rígidas e previsões legais concebidas para outra realidade, já não respondem com a mesma eficiência às demandas atuais. Nesse cenário, torna-se indispensável repensar a forma como organizamos o trabalho, suas regras, seus vínculos e suas dinâmicas. A modernização do trabalho não significa fragilizar direitos ou comprometer garantias. Pelo contrário, significa reconhecer que a sociedade mudou e que o sistema produtivo precisa de instrumentos mais flexíveis,
capazes de dialogar com a diversidade das atividades empresariais contemporâneas. Precisamos migrar para modelos que permitam liberdade de conformação, modelos que se ajustem às características específicas de cada setor e promovam a inovação e assegurem um ambiente econômico competitivo. Ao mesmo tempo, essa transição deve ser guiada por um princípio essencial, o equilíbrio entre o capital e o trabalho. É necessário harmonizar a livre iniciativa, motor do desenvolvimento econômico, com a valorização do capital humano, elemento central para a sustentabilidade e a competitividade das organizações. Modernizar é, portanto, buscar o ponto em que eficiência, segurança jurídica e respeito às pessoas convergem. E é no contexto dessas reflexões, num cenário de gargalos logísticos, pressão por eficiência e competitividade dos portos brasileiros, compartilho com os senhores algumas ideias a respeito dos impactos, desafios e caminhos possíveis para podermos construir um sistema de relações de trabalho mais dinâmico, moderno e efetivamente alinhado com as exigências do século XXI. Importante reconhecer nesse sentido a relevância da qualificação e a capacitação da mão de obra por meio das empresas e por meio dos OGMOS. Então, nesse ponto, eu destaco que quando a gente olha para o futuro, quando a gente trata das relações de trabalho, a gente não pode esquecer dos vetores que direcionam o sistema de trabalho, o ambiente de trabalho no Brasil. Dignidade da pessoa humana, valorização do capital humano. Proteção em face da automação, redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança, em sintonia com o capital, a livre iniciativa e a evolução tecnológica. Vou mencionar também aqui, bem rapidamente, e isso é indispensável quando a gente olha para o futuro, o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade por omissão número 73, julgada recentemente pelo STF, que trata da questão da proteção no ambiente de inovação. E também vou falar bem rapidamente, já que os nossos colegas são altamente capacitados, especialistas e viveram, né, pulsantemente a elaboração, as discussões do PL 733, mas eu vou fazer questão de trazer, porque é um ponto importantíssimo que a gente tem aqui nas nossas reflexões para o futuro do trabalho portuário. Só um segundo que estou trocando aqui o nosso slide aqui. Então, o ambiente cada vez mais tecnológico já é uma realidade dos portos brasileiros, já é uma realidade das operações brasileiras como um todo, já é uma realidade da Eldorado Brasil como um todo. Então, desde o campo, na indústria, até o porto, tratar de futuro, tratar de implementação de tecnologia, tratar de modernizar o ambiente de trabalho, isso já é uma realidade. Isso tem mudado sensivelmente o perfil do trabalho e o perfil do trabalhador. Seja o trabalhador rural, seja o trabalhador de campo, né, que antigamente a gente chamava de boia fria, hoje essas figuras estão se preparando, se capacitando cada vez mais para poder trabalhar num ambiente mais moderno, num ambiente mais produtivo e também chegando à nossa atividade portuária com toda a evolução histórica trazida pelo nosso colega Sérgio Aquino. Então, o que isso muda? Qual é a transformação do perfil laboral nesse ambiente? Então, nós temos uma redução de funções essencialmente braçais e potencial diminuição dos postos tradicionais. Crescimento de demandas por qualificação técnica e digital. Além da operação de equipamentos modernos, tecnológicos e autônomos, trabalhadores serão demandados a dominar sistemas, né? Então, nesse aspecto, não só com relação também ao trabalho eminentemente de movimentação, trabalho do porto, mas olhando toda a cadeia, a estrutura que é o Eldorado Brasil e que as empresas possuem, né, não isolando um trabalho essencialmente portuário, nós temos a possibilidade de surgimento de novas ocupações, como, por exemplo, operadores de sistemas, analistas de dados portuários, técnicos de automação. E quais são os principais desafios quando a gente olha para esse cenário de futuro, olhando também a situação que está posta, né? Não podemos esquecer que nós temos aí uma história de trabalhadores que já estão envolvidos, passando por essa transformação dentro das atividades empresariais, laborais do Brasil. Então, nós precisamos pensar
essencialmente em qualificação, requalificação, treinamento. E eu coloco aqui o papel central dos empregadores e do OGMO, mas também não deixo de salientar o papel importante dos próprios trabalhadores, até porque nós somos as figuras mais importantes para cuidar da nossa carreira. Então, um trabalhador, ele tem que cuidar da sua carreira, ele tem que buscar capacitação todos os dias para poder ter aí a sua ocupação cada vez mais consolidada no mercado de trabalho. Então, responsabilidade pela capacitação em novas tecnologias, ferramentas, sistemas, protocolos e normas de segurança. Uma integração cada vez mais intensa entre operadores portuários, OGMOs, e entidades de formação. Negociação coletiva, negociação coletiva e ambiente de inovação, contribuição dos sindicatos laborais e patronais, aqui ambos trabalharam profundamente para poder aparar as arestas de chegar a um denominador mais razoável, né, para evoluir nas relações de trabalho do porto. No processo de modernização portuária, necessidade de mesas permanentes de diálogo sobre tecnologia e protocolos de segurança. Possíveis alterações em escalas, turnos e formas de alocação de mão de obra. Eu cito esse ponto de negociação coletiva e ambiente de inovação, não só ambiente de inovação, ele é muito relevante. Então, as características das operações, elas estão cada vez mais isoladas, cada empresa, cada atividade tem operações diferentes, e as negociações coletivas precisam trazer uma diferença, chegar cada vez mais próxima dessas operações para poder adequar e equilibrar as relações de trabalho, fugindo um pouco da rigidez da consolidação das leis do trabalho. Saúde e segurança do trabalho em portos modernos e automatizados, atenção aos novos protocolos de segurança e atualização constante de PGR, PPRA e cumprimento das normas regulamentadoras, que com certeza também vão passar por uma evolução brevemente. E conformidade legal dentro de um contexto de responsabilidade da empresa. Aí eu cito aqui uma atuação feliz e um departamento muito interessante, criado há algum tempo, há aproximadamente 11 anos, que o grupo JF, liderado pelo Dr. Francisco e todos os demais colegas que se fazem aqui presentes, criaram aí o Departamento de Compliance Trabalhista. Foi o primeiro Departamento de Compliance Trabalhista e Conformidades Legais no Brasil, e isso cria aí um destaque sem precedentes nas relações de trabalho que nós temos aqui no Brasil. Então, a adaptação das políticas internas e programas de compliance trabalhista em ambientes digitalizados. Eu tomo a liberdade aqui para citar impactos positivos, seja no aspecto da mão de obra, seja no aspecto operacional, que no final do dia tudo acaba se convergindo, né? Então, com a adoção de novas tecnologias e a devida e necessária capacitação da mão de obra, certamente haverá ganhos diretos e indiretos, tais como menor desgaste físico e cognitivo quando o trabalhador domina adequadamente, domina profundamente o sistema que opera, trabalho mais seguro, mais inteligente e menos exaustivo, redução de esforço físico, de exposição a riscos por meios de capacitação adequada, reduz absolutamente a ocorrência de acidentes, resultando em menor impacto com afastamentos e indenizações, ganho duplo, mais eficiência produtiva, maior bem-estar do trabalho, trabalhador mais capacitado e eficiente, mais oportunidades, valorização da mão de obra. E ainda quando a gente transfere esses benefícios, esses impactos positivos dentro da cadeia da própria empresa, redução de turnover em funções críticas, redução de avaria de cargas e equipamentos, menor consumo de combustível e energia dos equipamentos em razão da menor quantidade de repetições, uma precisão cada vez maior dos operadores e também dos sistemas que fazem parte aí dessa modernização do ambiente de trabalho, redução de custos logísticos como demurrage, detention e armazenagem, maior previsão de chegada de operação dos navios, menor tempo de estadia, melhor gestão das janelas operacionais dos terminais, e tudo isso vai culminar em produtividade, previsibilidade, confiabilidade, né? Uma maior atratividade dos portos brasileiros para os armadores e o resultado disso, redução do custo Brasil portuário,
para importadores, exportadores, enfim, toda a sociedade envolvida nesse ambiente, de toda a população brasileira que vai acabar consumindo, né, o resultado disso tudo aqui. Acho que é importante a gente tratar também aqui de uma maneira muito simples, mas projeta provavelmente mudanças para o futuro em razão do que foi decidido. O STF julgou recentemente a ADO 73, que trata aí de uma questão envolvida na omissão do Congresso Nacional a respeito do inciso 27 do artigo 7º da Constituição Federal, que trata da proteção em face da automação na forma da lei. Qual lei? Nós não temos lei. Então, o STF reconheceu por unanimidade a omissão do Congresso Nacional e determinou que em 24 meses aí o Legislativo elabore normas sobre a matéria. Os ministros destacaram que a proteção diante da automação é norma constitucional definidora do direito que impõe aos poderes constituídos o dever de legislar e que não se trata de interromper o avanço tecnológico, mas de assegurar a capacitação dos trabalhadores para a nova economia e criar redes de proteção social numa eventual transição. Então, eu fiz uma pesquisa rápida aqui, nós temos alguns PLs que de alguma maneira tratam, né, a questão da mão de obra, inteligência artificial, automação, todos com andamentos singelos dentro do Congresso Nacional, mas acredito que a partir de então a gente vai passar a ter aí algumas discussões mais interessantes, mais acaloradas a respeito dessa evolução e do futuro do trabalho com a inserção da tecnologia, da automação. Vou citar aqui bem rapidamente a questão do PL 733, um trabalho árduo, primoroso, de muito suor, de muito debate, de muitas que a gente acabou ouvindo, de muitas andanças, né, para conversar com bastante gente, né, doutora Jaqueline? Vocês fizeram um trabalho primoroso, de fato ouviram todas as figuras relevantes do setor produtivo para que a gente chegasse aí a uma norma que representasse um pouco das necessidades que a gente enfrenta no setor produtivo e também no setor portuário, para que no aspecto trabalhista, regulatório, sustentabilidade, para que a gente tenha um novo marco legal que represente o momento que a gente passa. Então, eu faço um destaque aqui dos princípios norteadores, que são princípios bastante interessantes e obviamente convergentes aí com questões de princípios constitucionais, livre concorrência, liberdade como garantia do exercício das atividades econômicas, valorização do trabalho humano, preservação do meio ambiente e desenvolvimento sustentável, inovação e desenvolvimento de novas tecnologias, redução dos custos logísticos, aumento da oferta de logística. Então, tudo, resumidamente aqui, reflete um pouco do que eu falei, de todas as dificuldades que a gente enfrenta, olhando aí a cadeia do setor produtivo, culminando no setor logístico, especialmente no setor portuário. Diretrizes para o ambiente portuário, prioriza a modernização da infraestrutura portuária, observando a inovação, o desenvolvimento tecnológico, o que pressiona por mão de obra qualificada, foco do nosso trabalho aqui, que a gente precisa de fato ter trabalhadores altamente qualificados e adaptados para poder entregar o que se necessita para uma operação altamente competitiva e eficiente dos portos brasileiros. Diretrizes para o ambiente portuário, valorização da qualificação do treinamento do trabalhador portuário. Cito também regulação do trabalho portuário e OGMO, né, reestruturar a gestão da mão de obra para torná-la compatível com operações mais técnicas e digitalizadas. Consolidar governança entre empresas e OGMO para a formação contínua. Equilíbrio entre modernização e inclusão produtiva. Certificação profissional como pré-requisito e treinamento contínuo, perfil altamente qualificado e multifuncional à mão de obra portuária. Então, eu estou trazendo aqui umas questões essenciais que, de alguma maneira, as figuras representativas, seja de empregados, seja de empresários, estão discutindo. Acho que esse é o centro que as coisas vão, de certa forma, convergindo. Então, em síntese, o projeto de lei dos portos tem como linha mestra a desburocratização, ampliação dos investimentos, integrar tecnologia às operações e valorização da mão de obra portuária.
estimula a adoção de tecnologias e equipamentos mais modernos para alcançar condições de trabalho mais seguras, leves, inteligentes, produtivas e eficientes. E finalizando, trago algumas ideias de perspectivas e caminhos propositivos, como construção de políticas públicas de qualificação contínua, capacitação como vetor de valorização do trabalho portuário, incentivo a parcerias entre operadores portuários, sindicatos e centro de formação técnica, segurança jurídica às negociações coletivas, implementação de modelos de transição tecnológica com salvaguardas sociais, criação de ambientes regulatórios que favoreçam a inovação responsável. Então, a tecnologia só cumpre seu papel transformador quando gera valor social aos trabalhadores e retorno econômico ao capital do investidor. Tá? O projeto de lei dos portos, de fato, representa uma oportunidade de harmonizar produtividade, eficiência, segurança jurídica e valorização do trabalho. E, por fim, a capacitação e qualificação da mão de obra deve ser o eixo que transforma a modernização em competitividade, eficiência e produtividade para o setor portuário e empregabilidade, dignidade e qualidade de vida para os trabalhadores. É isso que eu tinha para contribuir, secretário. Muito obrigado a todos pela atenção e um ótimo dia. Muito obrigado, doutor Arthur. Nós tivemos aqui, com a fala do doutor Arthur, a perspectiva de como a iniciativa privada vê todo esse contexto de transformação e nos trazendo aqui também uma visão prática, especificamente como está funcionando na ponta, né? Porque a gente tem esse aspecto de fazer essa segregação, até porque é importante a gente ter essas visões de ambas as fatias da iniciativa privada. O Aquino, quando ele traz a visão dos operadores, obviamente tem um aspecto de ter essa conexão da tratativa do operador portuário com o trabalhador, mas o Arthur ele tem aqui o aspecto do empresário, porque ele falou aqui também como terminal. Então tivemos aqui essa oportunidade de ter essa visão e entender. Mas acho que o nosso fechamento aqui do painel, nós veremos agora aqui na visão da doutora Jaqueline Vendipap, que além de uma excelente profissional e militante do setor, é uma grande amiga, com quem já tive a oportunidade de trabalhar junto lá em Paranaguá, e dividimos ali excelentes e interessantes experiências. E a doutora Jaqueline, que é advogada com mais de 40 anos de atuação no setor portuário, formada pela Universidade Federal do Paraná, especializada em negociação pela FGV, atuou em cargos estratégicos na ANTAQ e em autoridades portuárias, contribuindo para a elaboração de marcos legais do setor. Participou da CE Portos, comissão responsável pelo projeto de lei número 733/2025, e atualmente é diretora executiva do Instituto Praticagem do Brasil e presidente do Conselho de Administração dos Portos do Rio Grande do Sul. Então convido a doutora Jaqueline para vir aqui ao palco para nos trazer a visão com o tema de as formas de contratação da mão de obra nos portos brasileiros, com a visão da CE Portos. Bom dia a todos e a todas. É um prazer novamente estar aqui no Congresso da Magistratura do Trabalho e também poder encontrar diversos amigos de longa data. E o setor, ele sempre é bem representado, né? Eu quero enaltecer aqui a presença do Aquino, do José Adilson, do Murilo Barbosa e do Gesualdo. E das mulheres eu vou falar o nome da Xana, que nós temos um ógmo, a grande contestadora, né, até da própria proposta da CEPORTOS. Bom, o convite feito aqui pelo desembargador Celso Pio e
e pelo organizador deste evento, né, a mentalidade científica desse evento, que é o ministro Douglas Alencar, assim como o êxito deste evento aqui, a Ceportos também teve os dois encabeçando e trazendo todo o contexto e a profundidade com o que o anteprojeto foi elaborado pela Ceportos. A Comissão Especial de Juristas, criada pela Câmara dos Deputados, ela foi presidida pelo ministro Douglas Alencar e teve como seu relator o desembargador Celso Pio. Então, por aí a gente já começa a perceber a qualidade do trabalho entregue, a profundidade dos debates levados e o grande senso democrático que levaram aos debates nas audiências públicas realizadas pela Ceportos. E o trabalho entregue, no final de 24, se transformou em sua integralidade no PL 733, hoje foco de grandes debates. E no tema específico da mão de obra do setor portuário, e um foco grande também nos trabalhadores portuários avulsos, um dos poucos setores da economia que nós temos essa figura de trabalhador. O projeto ele teve como alguns elementos essenciais. Primeiro, sempre voltado a uma perspectiva da liberdade de iniciativa e a valorização do trabalho humano. Dentro desse cenário foram entregues a liberdade nas contratações e também a questão do treinamento dessa mão de obra, dentro da valorização. Com tudo isso composto com um processo de uma ampla negociação coletiva. E a felicidade nossa é entender que esses pilares foram plenamente abrangidos na negociação existente. Então, a negociação coletiva levou à composição do capital trabalho de uma forma bastante exitosa, como nós pudemos perceber aqui na fala do setor empresarial pelo Sérgio Aquino e do setor laboral pelo José Adilson. Então, é uma grande felicidade verificar que efetivamente nós atingimos essa composição capital-trabalho de uma forma negociada, trazendo para o setor elementos da modernização. E na contrapartida desta valorização do trabalho trazida pela Ceportos e que eu vi que ficou incólume, né, pela fala dos dois que antecederam aqui, o Aquino e o José Adilson, que é a questão, e também trazido muito bem pelo Dr. Arthur, que é a questão do treinamento dessa mão de obra. Como é que nós trazemos uma mão de obra, eu diria que é uma mentalidade bastante, ainda no passado, de como esse trabalho nos portos se dá, uma mentalidade, e não era uma mentalidade exclusiva do setor laboral, era uma mentalidade meio presente no ambiente portuário, e que isso está mudando. Então, a negociação ela trouxe esse elemento essencial desse treinamento para que esse trabalhador esteja adequado a toda a modificação que o setor portuário está experimentando. Com o atraso, que o Aquino já falou, as implementações da Convenção 137, que lá atrás já enxergava essa questão dessa modernização da forma de execução do trabalho portuário. E com os atrasos todos, mesmo assim, o Brasil está atingindo grandes êxitos aí no setor portuário. O setor portuário brasileiro é um exemplo no mundo da sua operação. E é claro que o trabalho ele é essencial. O ser humano é a centralidade de qualquer atividade. Então, o trabalho humano valorizado, um treinamento, isso foi um foco extremamente debatido dentro da Ceportos e trazido isso como assim, o que não podia ficar de fora pelo ministro Douglas e pelo desembargador Celso Pio, que é isso, é uma mão de obra treinada e adaptada a esses tempos modernos. Dr. Arthur trouxe como esse mundo do trabalho na área portuária está em grande transformação e o trabalhador precisa acompanhar. Então, nós não podemos mais falar no mundo futuro de um trabalho que vai ser um trabalho de estiva, puramente de estiva. Nós vamos ter que falar de um trabalho de estiva, onde ele vai conseguir controlar toda a sua atividade também no ambiente digital. Então, acho que nós temos uma transformação forte em andamento, e a felicidade de ver que a negociação coletiva atingiu esse objetivo, que é enxergar essas transformações e fazer o trabalhador inclusivo nessas transformações. E um grande respeito pelo setor patronal na construção desse novo mundo.
Então, eu trago aqui que a Seportes fica muito feliz com o avanço tido dentro desse processo de negociação, eu como relatora da Subcomissão 3 das Relações de Trabalho. Então, acho que nós atingimos o objetivo de talvez impulsionar, né, tracionar esta negociação que aconteceu no decorrer deste ano. Então, parabéns aos envolvidos e, mais uma vez, dizer que a Seportes sempre teve por objetivo isso, um crescimento do Brasil, uma valorização do trabalho dentro deste crescimento do Brasil, e que efetivamente nós, no setor portuário, que não deseja, nós estamos já no século XXI no setor portuário, e que a mão de obra portuária acompanhe essa evolução. Então, deixar aqui uma mensagem de enaltecer realmente a negociação coletiva acontecida, e com o apoio, inclusive, da coalizão, que são as entidades empresariais do setor, o apoio massivo dos trabalhadores, isso a gente tem observado, e que até lia hoje uma alegação de um certo impasse dentro da negociação dos trabalhadores, e nós não enxergamos impasse nenhum, pelo contrário, o que foi retratado aqui hoje é realmente a negociação coletiva preconizada pela nossa Constituição acontecendo. Acontecendo, e não é uma coisa estática, ela tem a sua dinâmica e também está acompanhando essa modernização do setor portuário. Então, muito obrigado por nos ouvirem aqui, ouvir um pouco do que a Seportes entregou para o setor, a transformação nesse PL 733 e a já transformação sobre ele, que é a própria negociação coletiva e o acordo chegado entre capital e trabalho. Muito obrigada. Jaque, muito obrigada pela fala, pela conclusão. Acho que é um excelente arremate para todas as discussões que fizemos hoje aqui. Tivemos a oportunidade de ter todas as visões, né? Escutamos aqui o Dr. Sérgio Aquino, o Dr. José Adilson, o Dr. Arthur e a doutora Jaqueline aqui, que conduziu uma parte extremamente importante dos trabalhos na subcomissão da CE Portos. E acredito que tivemos aqui excelentes oportunidades de reflexão, também de aprendizado, e aproveito aqui a oportunidade para agradecer as apresentações, as exposições e também o convite para que a Secretaria de Portos estivesse presente no evento, presidindo aqui esse painel. E de maneira aqui, para a gente fazer aqui o encerramento, vou convidar... Posso chamar todos de uma vez só? Vou convidar aqui os painelistas, os expositores, para virem aqui até o palco, para que possamos receber aqui os certificados e fazer a foto do evento. Então, por favor.